Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao nosso Café Sem Processo, nossos encontros diários, onde a gente trata aqui do nosso método Fature Sem Processo. Meu nome é Eduardo Campadelli, advogo há 20 anos. E esse projeto, ele vem com a ideia de trazer para os colegas advogados e advogadas os fundamentos, né? Todos os fundamentos para que você possa exercer uma advocacia nesse ano de 2021 e os outros vindouros, sem processos judiciais. Sem processos judiciais, isso mesmo, que você possa estabelecer como meta um faturamento de até R$20 mil por mês, sem a dependência aos processos judiciais. A gente tem visto, ou sentido os efeitos negativos do judiciário ao longo dos anos, e observamos uma questão muito óbvia, que o judiciário, o problema jurídico que está em todos os processos judiciais, ele começou antes do processo judicial, não é isso? Óbvio. Então, a advocacia preventiva, ela sempre foi uma necessidade. Mas a maioria, vamos chamar de o mercado jurídico, as pessoas físicas e jurídicas, elas não davam tanta atenção para o problema jurídico. Se importavam com ele só depois de instalado. A pandemia, ela trouxe uma mensagem muito importante, para todos, em especial para as empresas, de que quando um problema jurídico está instalado, quando ele está instalado, você tem grandes consequências. Então, são várias as consequências depois que o problema jurídico está instalado. Você tem a morosidade, que é o maior deles, a morosidade, que é o maior. Estou aqui, gente, só vocês estão me vendo um pouquinho olhando para o lado aqui, que eu estou alinhando aqui o tempo, do Facebook e também do YouTube, Estou aqui alinhando. Agora parece que vamos estar em todas as mídias. Minutinho. Agora estamos ao vivo em todas as mídias. Acho que está ok. Sim. Então nós temos essa dificuldade, Ao longo do tempo a gente vai observando na nossa advocacia a dificuldade em lidar, com os efeitos negativos dos processos judiciais. Mas, olha só a lógica, O problema jurídico é o grande adversário de todos os processos judiciais. Existe, vamos lá, ação trabalhista, Você tem um problema jurídico instalado dentro de uma ação trabalhista. Qual que é o problema jurídico? Algum direito não foi respeitado. Não é isso, basicamente? Algum direito não foi respeitado. E o desrespeito a esse direito, a essa norma, a essa lei, gerou um problema jurídico, que por sua vez gerou um processo judicial. Então, aí você entra com uma ação judicial para quê? Para eliminar o problema jurídico. Fazer com que aquele que descumpriu uma lei a cumpra. Mas se você pudesse voltar no tempo e
dissesse para aquele descumpridor: olha, para que você não tenha um problema lá na frente, basta você cumprir a norma. E eu vou te orientar como cumprir essa norma. Pronto. Você teria ali estabelecido, né, devidamente estabelecido, que não haveria problema jurídico e, obviamente, não haveria processo judicial. Então, essa é a base, essa é a essência do fature sem processo. É você trabalhar, é você se dedicar na sua advocacia para atuar antes do problema jurídico. Aí vocês podem me perguntar: bom, não tem problema nenhum, porque eu vou trabalhar naquilo que eu gosto, eu vou escolher a minha área e vou atuar naquilo que eu gosto. Mas tem mercado para isso? E aí vem o tema do nosso encontro de hoje. Com tantos advogados no mercado, eu consigo exercer uma advocacia ou mais, eu consigo faturar até 20 mil reais por mês sem ter, por exemplo, um processo judicial sequer, com esse tanto de advogado exercendo a advocacia, óbvio, né? Claro, né? Estamos falando aqui de exercício da advocacia. Aqui a gente só fala daquelas atividades privativas da advocacia que estão lá no artigo 1º do Estatuto da OAB. Então, é possível fazer isso ou não? Bom, o medo da concorrência, e vamos botar essa palavra medo entre aspas, né? Essa expressão de que existem muitos advogados no mercado, ela é uma constância, não só para quem quer advogar sem processo, mas para quem advoga com processo, né? Então a gente precisa se debruçar primeiro sobre isso. Existem mesmo muitos advogados no mercado? Você já parou para pensar? Existe. O que vocês acham? Existe ou não? Bom, o Brasil possui aproximadamente 1.500 cursos de direito. No mundo inteiro existem 1.100 faculdades de direito, cursos de direito. Então, o Brasil sozinho tem mais cursos de direito que o mundo inteiro junto. Mas isso não responde a nossa pergunta. Estranho. Também acho que tem muitos cursos de direito, mas isso por si só não quer dizer que tenhamos muitos advogados. Vamos aos dados. No Brasil, hoje nós temos, segundo a OAB, 1.198.028 advogados inscritos. O último dado de 2017, ele mensurava um número de 1.154.710 alunos fazendo graduação de Direito. Então, existe uma projeção para 2022 de 2 milhões de advogados. Repito a pergunta: existem muitos advogados no Brasil? Aí alguém vai dizer assim: sim, claro, olha o número, 2 milhões de advogados são muitos advogados. Pessoal, a gente não pode mensurar um dado importante desse pelo simples número da quantidade de advogados. Não é muito lógico fazer isso, óbvio, né? Eu posso chegar para vocês e dizer e fazer uma pergunta: se uma determinada cidade
X tem muitos habitantes. E aí eu dou lá o número de habitantes. Aí vocês podem dizer assim, pô, eu não consigo te responder, eu preciso saber a dimensão, eu preciso saber a faixa territorial, eu preciso saber o tamanho territorial da cidade, né? Eu não posso, pelo simples número de habitantes. 10 mil habitantes pode ser muito para uma cidade pequena, de uma dimensão territorial pequena. Mas podem ser pouquíssimos habitantes se a dimensão territorial for enorme. Na advocacia é a mesma coisa, né? 2 milhões de advogados. Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, olha esse estádio de futebol dessa cidade, e boto ali, sei lá, 2.000 pessoas no campo, né, no gramado, em pé, nas arquibancadas, e eu digo para vocês assim, vocês acham que essa cidade é populosa? Aí você olhando aquela quantidade de pessoas, você pode me dizer, claro, o mais esperto vai dizer, não sei. Então, quando eu olho o número de advogados dentro do judiciário, atuando lá junto aos quase 80 milhões de processos, né? Você diz assim, poxa, 80 milhões de processos para 2 milhões de advogados, realmente são muitos advogados, né? Só que está todo mundo indo para o mesmo lugar. O maior problema é que os advogados e advogadas saem da faculdade achando que a sua importância ela só é devida depois do problema jurídico, né? Quando na verdade o problema jurídico ele é uma das nuances da sua atuação, mas não é a única. Né? Então, quando você tem aí a sua atuação, quando você tem a sua atuação vinculada num espaço onde tem muita gente, né? Onde você tem muita gente atuando, né? Pessoal aí do Facebook, agora nós conseguimos voltar aí a imagem, estava sem imagem, tá? Vou tentar alinhar aqui agora com o pessoal. Só um minutinho, gente, estou alinhando aqui a imagem do Facebook. Quando o estudante de direito forma, ele tem um pouco é dito para ele, né, que ele vai advogar, que a importância dele é depois do problema jurídico, né? E a importância dele não é depois do problema jurídico, a importância dele ela é a todo momento, inclusive antes do problema jurídico. Porque se você atua, se você se preocupa só com o problema jurídico e vão todos, ou a grande maioria dos advogados seguindo esse fluxo, você realmente traz a impressão, ou você vai criar a realidade de que existam muitos advogados. Mas olha só, nos Estados Unidos,
o número de advogados é um pouco maior do que o número no Brasil, né? Um pouco maior. 1.257.511. Aí alguém pode dizer assim, mas olha o tamanho, né, a dimensão dos Estados Unidos. Mas não é isso, não é só isso, né? Olha, quando a gente vai comparar o número de advogados, quando você associa o número de advogados ao número de processos, ao número de tribunais, você chega à conclusão de que existem realmente muitos advogados. Então, olha só, uma realidade hoje. Existem muitos advogados atuando depois do problema jurídico instalado. Existem muitos advogados atuando depois do problema jurídico instalado. Fato. Basta pegar os dados do judiciário, o número de processos, o número de advogados e nós vamos ter essa realidade. Agora, é preciso fazer uma outra comparação. O número de advogados atuando antes do problema jurídico, esse número é grande ou é pequeno? Aí muda de figura. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, aproximadamente, nós temos 20 milhões de empresas ativas. Se todos os advogados, decidissem nesse exato momento atuar só com empresas e só no preventivo, então veja bem, se todos os advogados do Brasil nesse exato momento abandonassem o judiciário e fossem atuar apenas na parte preventiva, o que nós teríamos? Uma proporção de 17:1, 17 empresas para cada advogado. Eu acho que numa consultoria, assim, no mínimo, um pagamento mensal de um salário. Então, no mínimo, um advogado teria uma renda de 17 salários para atuar para 17 empresas. Ah, Eduardo, isso é utopia. Utopia? Você acha? Olha só, eu tô fazendo o cálculo do número de advogados totais do Brasil. Porque se eu pegar esse número de advogados, eu posso dizer para vocês com a mais absoluta certeza que 10% hoje estão atuando antes do problema jurídico. 10%. Então, nos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, que aqui todo mundo adora falar que tem muitos advogados, nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, são 25 milhões de empresas ativas. Lá dá a proporção de 19:1. Aqui 17, lá 19. Só que lá o número de advogados que atuam no preventivo é muito maior. Muito maior. Lá nos Estados Unidos, 95% dos processos, área civil e penal, eles são negociados entre as partes no início. Olha só, mesmo depois do problema jurídico instalado, eles são negociados ali no início, e encerram o litígio ali, não tem processo judicial. Até para quem trabalha com contencioso lá é melhor, porque o processo se resolve rápido. Os honorários são pagos rapidamente. Você está livre daquela demanda, daquele trabalho, está preparado para outro. Onde eu quero chegar, gente? Vamos quebrar essa crença limitante de que existem muitos advogados. Vamos quebrar essa crença limitante de que existem muitos advogados. É como se todo mundo da mesma cidade quisesse trabalhar na mesma empresa que tem ali na cidade. A cidade tem lá
10 empresas e todo mundo quer ir para uma. A pessoa prefere ficar desempregada do que tentar o trabalho numa outra empresa. Não, quero aquela. Não, eu quero contencioso. Não, a minha especialidade é processo judicial. Então, antes de você definir a sua especialidade, você deve definir se você vai trabalhar antes ou depois do problema jurídico. Existe um autor que eu gosto muito, ele escreveu esse livro, Princípios, Ray Dalio, e ele tem um dos princípios que está nesse livro. Ele diz o seguinte, que para você ter uma excelente qualidade de vida, e aqui nós vamos trazer esse princípio para a advocacia, para você ter aí uma advocacia de alta performance, uma excelente qualidade de vida profissional na sua advocacia, para que você possa, por exemplo, aqui no Fature Sem Processo, faturar até R$20 mil por mês sem a dependência aos processos judiciais, para que você possa ter isso, você precisa de 2 fatores, da soma de 2 fatores. Primeiro, você precisa saber quais as melhores decisões a serem tomadas. Segundo, você precisa ter a coragem de tomá-las. E faz muito sentido, essa expressão dele. Olha o que ele diz. Ao longo da jornada, os fracassos são inevitáveis. Porém, é importante estar ciente de que eles podem ser o impulso que vai alimentar a sua evolução pessoal, profissional ou a sua ruína. Exatamente o que aconteceu comigo. Os fracassos serão inevitáveis. O dia que eu estava prestando contas para um cliente de um processo judicial que tinha levado anos e que eu tinha alcançado o êxito na demanda em todos os pontos, e quando eu fazia a prestação de contas para ele no final do processo, com alvará em mãos, um processo indenizatório, um valor significativo, ele de cabeça baixa, sério, calado, fisionomia fechada, só me escutando, e eu percebendo que tinha algo estranho, mas eu, seguro do meu trabalho no processo judicial, e ali um pouco de ego, eu querendo aliviar o meu ego para ele não ficar machucado, eu faço a pergunta para ele, tá tudo bem contigo? Porque eu esperava uma resposta mais ou menos assim, eu não estou legal hoje, eu estou com alguns problemas pessoais, doença na família, que aí ele me aliviava, porque eu estava prestando conta, ou seja, eu queria que ele dissesse para mim que não tinha nada a ver comigo, com o meu trabalho, mas não. Ele olhou bem nos meus olhos e disse assim, e a gastrite que eu adquiri aqui, quem vai pagar? Anos e anos esperando essa decisão processual. Essa demora toda, quem vai pagar a gastrite que eu tive? Ele me disse. E eu, naquele momento, a ficha caiu. Poxa, eu tinha conseguido procedência em todos os pedidos. Tudo que nós tínhamos pedido. Mas é óbvio que o processo tinha outra parte, que protelava. O processo estava, óbvio, dentro de um sistema. Um sistema extremamente pernicioso. Um sistema moroso. Um sistema injusto. Eu não estou falando das pessoas, eu estou falando do sistema mesmo. Que tem um Estado, que tem uma estrutura que não se preocupa com a justiça. Se preocupa com inúmeros fatores, menos com a justiça.
Aquele dia a minha ficha caiu. E aí, nesse momento, eu observei isso que está aqui. Os fracassos serão inevitáveis. Aquele fracasso que eu estava tendo com aquele cliente não era um fracasso trazido ou um fracasso que estava provocado por mim, mas era um fracasso. Aquele cliente estava insatisfeito. Não adiantava eu dizer mais nada, não adiantava eu falar mais nada. Ele estava insatisfeito e ponto. E ele iria levar essa insatisfação para frente. Mas esse fracasso foi o impulso necessário para que eu pudesse tomar decisões diferentes dali para frente. Para que eu pudesse saber quais as melhores decisões. A partir daquele momento, as minhas decisões, as minhas escolhas profissionais se transferiram do judiciário para fora dele. Eu mudei o campo de atuação. Eu saí do meu campo de atuação na advocacia pós problema jurídico e transferi esse campo de atuação da minha advocacia para o pré-problema jurídico. E eu não mudei especialidade, não mudei nada, eu mudei só o meu campo de atuação. Porque, independentemente da sua especialidade, você pode atuar antes do problema jurídico. Com raríssimas exceções, né? Seria bom o criminalista, imagina, né? O criminalista poder atuar no preventivo, né? Lá com a pessoa, né? Mas isso é impossível, né? O criminalista, ele surge depois do problema jurídico, natural. Com algumas raríssimas exceções, né? Você consegue melhorar o seu poder de escolha, as suas decisões. Nós somos feitos de escolhas, né? Então, às vezes, o fracasso, a falta de faturamento no escritório, né? Algumas insatisfações que nós temos, elas estão relacionadas não com o número de advogados, porque, como eu disse para vocês, no pré-problema jurídico o número é baixíssimo, pode ter o dobro de faculdade que não vai encher, que não vai saturar. Pode dobrar o número de alunos, pode dobrar o número de alunos passando na ordem, não vai saturar esse mercado tão cedo, porque é um mercado gigantesco, né? O número de empresas que deixou de existir na pandemia, ele trouxe a mensagem, porque às vezes a pessoa pensa assim, a empresa deixou de existir, acabou a atuação do advogado. Eu tenho um caso aqui no escritório de empresário que me procurou depois que a empresa dele fechou, porque ele vai se restabelecer no mercado de novo, só que agora com assessoria jurídica. Porque muitos, a empresa deixou de existir, o empresário não. O empresário não está morto, né? Ele vai reconstruir sua vida, ele vai viver de quê? Então muitos vão reconstruir, mas com uma outra mentalidade. Porque a pandemia fez muitas empresas deixarem de existir, não pela pandemia em si. A pandemia foi um elemento agravante extremamente forte, óbvio, mas não foi só ela. Ela se associou com problemas jurídicos existentes que não estavam sendo cuidados, né? Tinha empresário que só se preocupava com o advogado na sua empresa depois que ele tinha lá uma citação. Contratação de advogado é igual a citação, para muitos era, né? Hoje não é mais assim.
Não dá. A pandemia trouxe uma mensagem importante para os empresários. Não pense que você tem o controle das coisas como você acha que pensa, porque você não tem. Pode vir um fator externo, impensável, que pode te derrubar. Então cuida dos pequenos detalhes na sua empresa. Evita os pequenos problemas jurídicos. Cuide desses pequenos problemas jurídicos para que você não sofra um grande problema jurídico, que seria a pandemia. E aí aconteça o fechamento. Então, saber quais são as melhores escolhas e ter coragem para executar é imprescindível para se faturar na advocacia. A advocacia não é um jogo. A sorte não existe. A sorte não existe. Esperar um bom cliente bater na sua porta com um bom honorário, isso não existe. O que existe é planejamento, é estratégia. São as boas escolhas que vão te tornar quem você realmente é. São as boas escolhas que vai te fazer um grande profissional na advocacia. Não é o tempo. O tempo é uma consequência das boas escolhas. Ou das más. Depende, Mas as boas escolhas, elas vão te trazer essa certeza de que você está no caminho. De que realmente você é um profissional da advocacia. Então o convite é para jogar o chapéu para o outro lado do muro do judiciário. É como se a gente chegasse numa cidade, pegasse todos os advogados e colocasse dentro de um fórum, ou 90% deles. Aí você pega 90% dos advogados de uma cidade e coloca dentro de um fórum. E pergunta para alguém assim, leva ele, a hora que ele entra no fórum, ele vê aquele tanto de advogado, saindo advogado pela janela. Tem muito advogado no mercado? Se a pessoa for inteligente, ela vai responder a pergunta para você assim, não sei. Eu sei que tem muito advogado aqui no fórum. No mercado eu não sei, eu não saía olhando as empresas. Legal, então vamos dar uma volta? Aí ele sai andando na cidade, Passa na porta de uma empresa, não vê nenhum advogado. Passa na porta de outra, não vê nenhum. Fala, parece que tem poucos advogados no mercado. E essa é a realidade. Tem muito advogado no fórum? Tem. Tem muito advogado no contencioso? Tem. Tem muito advogado no mercado? Não. Quando a gente faz a projeção dos advogados com o comparativo que eu mostrei para vocês aqui pelo mundo, Estados Unidos, você pode fazer na Itália, Espanha, França, a proporção de advogado por empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, como eu mostrei para vocês, tem mais, na Itália tem mais. Agora, no Brasil tem muito advogado dentro do judiciário. Por quê? Uma deficiência das nossas faculdades de direito, que não exploram a atuação da advocacia antes do problema jurídico. Que carimbam a manada assim, você atua depois do problema jurídico. Por isso esperar o cliente no escritório. Mas o cliente só vai te procurar depois que ele tem um problema jurídico ou não. Aí você está dizendo assim, eu atuo no contencioso. Tranquilo, você atua onde tem um maior número de advogados. Você vai ter mais dificuldades para faturar na advocacia, óbvio. Lei de oferta e procura. Agora, quando você transfere o seu campo de atuação, sai do judiciário, sai dos prazos processuais, sai das audiências. Eu sei que tem gente que gosta, Mas, enfim, você se torna o protagonista da sua advocacia.
Simples assim. Você se torna, é você com você mesmo. Você não precisa que um juiz seja protagonista, né? A gente adora, né? Quem faz o contencioso adora, espera que o juiz seja o protagonista, porque é ele que vai dar a sentença, é ele que vai acatar ou não o seu pedido, então você espera que ele seja o protagonista. Se ele não for, você vai pedir para um desembargador ser, né? Porque você sempre vai precisar de um protagonista. Numa empresa, numa consultoria, você é o protagonista, sempre. A sua responsabilidade também é grande, mas você é o protagonista. Então, para se faturar na advocacia até R$ 20.000 por mês, sem a dependência aos processos judiciais, você precisa jogar o chapéu por cima do muro do judiciário. Você precisa transformar a sua metodologia de trabalho no pré-problema jurídico. Você vai atuar antes do problema jurídico e não depois dele. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, e a gente vai trazendo os fundamentos dia após dia. Estaremos aqui diariamente às 7h37 da manhã para que a gente possa ter uma advocacia mais livre, com independência financeira, com independência demográfica, com mais satisfação profissional e, consequentemente, mais satisfação pessoal. Um grande abraço a todos, um excelente fim de semana para todos vocês.